Já no início do vídeo, deixe o seu like, 250 likes é a meta do canal, é só clicar no gostei, clique no gostei, me ajude a ser famoso, me ajude a ir para o De Férias com o Ex e depois ir para a Fazenda, porque você sabe, o De Férias com o Ex é um trampolim para a Fazenda. Mas eu tenho certeza que você também acompanhou nos últimos dias a repercussão da eleição dos Estados Unidos. O democrata Joe Biden venceu o republicano Donald Trump e agora vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. E é interessante porque o Joe Biden, do Partido Democrata, teoricamente com uma tendência um pouco mais à esquerda, teve uma ótima repercussão dentro do mercado americano. Quando a votação começou a ser aberta e a possibilidade de Joe Biden ganhar começou a ficar mais real, as bolsas de Nova York, as bolsas americanas começaram a disparar, havendo uma reação muito positiva com a possibilidade de Joe Biden ser o presidente dos Estados Unidos. A grande pergunta é, por quê? Por que o mercado criou uma expectativa positiva em cima de Joe Biden e não mais em cima de Donald Trump? E aí não vamos entrar na discussão se Joe Biden é ou não é de esquerda, se ele é alguém mais de centro, se ele é alguém que vai governar para o Wall Street, que de fato possivelmente ele vai, mas não vamos entrar nessa característica em particular do Joe Biden. Eu quero trazer para vocês as expectativas do mercado e o problema que Donald Trump representa para o capitalismo financeiro e para o próprio capitalismo como um todo. Porque o capitalismo, ele funciona na redução das barreiras. Nós não podemos ter barreiras para que as trocas comerciais possam ser realizadas. Tanto que o capitalismo, quando ele surge lá no final do século XV, início do século XVI, com o mercantilismo, o que nós temos? Um encurtamento das distâncias. Nós começamos a ter as grandes navegações, nós começamos a ter trocas comerciais com uma facilidade maior, exploração, ouro, e com essa redução do distanciamento, porque com a abertura e a queda dos feudos, você começa a parar de ter barreiras entre as cidades, entre os burgos, entre as nações e você consegue ter trocas comerciais. Então o capitalismo ele não pode ter barreiras que evitam a troca comercial. E o que Donald Trump estava fazendo? Ele estava indo na contramão do capitalismo. Porque o que o capitalismo ele propõe? Ele propõe cada vez mais um mundo globalizado, cada vez mais um mundo unificado, para que as trocas comerciais possam ser feitas sem qualquer tipo de barreiras. E o capitalismo ele é extremamente inclusivo. O capitalismo ele traz todo mundo para o consumo, seja o consumo de mercadorias ou o consumo do próprio dinheiro no capitalismo financeiro. E o mecanismo que o capitalismo utiliza para colocar as pessoas dentro do consumo é justamente o crédito. O que é o crédito? O crédito é você pegar um dinheiro na data futura, trazer para a data presente para comprar algum tipo de item, uma televisão, um apartamento, fazer um investimento. Isso é o crédito. E com o crédito, o capitalismo possibilita que as pessoas possam comprar. E não há distinção entre homens, entre mulheres, entre negros, entre brancos, entre índios, entre gays, entre héteros, entre trans. Não há diferença, porque a única coisa que importa no capitalismo é justamente o dinheiro dessas pessoas que está em movimento. Qual é o movimento? Sai da minha conta e vai para a sua conta. E o meu dinheiro não importa se ele é de homem ou de mulher, porque ele sempre tem o valor e é o valor que importa, porque o dinheiro ele é considerado o equivalente universal. E todas essas pessoas precisam estar consumindo, precisam estar nesse imenso mercado, pegando crédito, tomando crédito, emprestando dinheiro, comprando. É assim que tem que funcionar o capitalismo. O grande problema do Donald Trump são basicamente dois. O primeiro, ele é alguém racista, ele é alguém misógino e o capitalismo não tolera esse tipo de comportamento, porque como eu falei, precisa haver uma integração das pessoas dentro do mercado. E isso quem faz é justamente o politicamente correto. O capitalismo, ele força uma suavização das relações. As relações humanas, as relações interpessoais, elas começam a ficar suavizadas, porque eu preciso estabelecer relações de troca. É assim que funciona no capitalismo. Então, essas pessoas de direita tontas que ficam falando do politicamente correto, é justamente o politicamente correto que possibilita o capitalismo. O Donald Trump, ele era contra isso.
Ele ia na contramão do politicamente correto, sendo racista, discriminando as minorias, falando de muros. Quem que fala de muros justamente no capitalismo? Não tem como você falar de muros no capitalismo. Então, por conta desse posicionamento antiquado, desse posicionamento retrógrado do Donald Trump, ele acabou sendo rejeitado pelo mercado, porque ele era alguém contra o capitalismo, alguém que queria fazer barreiras protecionistas, queria proteger os Estados Unidos, o resto do mundo. Não é assim que funciona, porque no capitalismo hoje, capitalismo financeiro, o que os capitalistas querem é justamente qualquer tipo de barreira quebrada. Eu, capitalista, quero com um clique tirar o meu dinheiro dos Estados Unidos e colocá-lo na Alemanha. E com mais um clique tirar o dinheiro da Alemanha e colocar na França. Com outro clique colocar na Malásia. Com mais um clique na Argentina. Com outro clique na África do Sul. É assim que tem que funcionar o capitalismo. Sem qualquer tipo de barreira, sem qualquer tipo de passaporte. O dinheiro ele é leve para circular entre os países. E eu, capitalista, vou colocar o meu dinheiro nos investimentos dos países que estiverem rendendo mais. Esse é o grande desejo. E quando Trump começa a tensionar as relações mundiais, começa a tensionar as relações dentro do próprio Estados Unidos, o capital não gosta disso. Não gosta, porque o que o capital gosta é de previsibilidade. Eu preciso prever o que vai acontecer. Quanto mais estável é o mercado, mais positivamente reage o capital. É assim que funciona. Eu preciso ter estabilidade para fazer as minhas previsões. Trump era alguém que causava instabilidade no capitalismo. E existe um outro problema: a forma como ele governou o país durante a Covid-19. A Covid foi um grande impacto nos mercados. Foi um grande impacto no capitalismo financeiro, foi um grande impacto no consumo e ele não respondeu de modo apropriado. Negou a pandemia, não tratou a doença, não tratou a situação com a devida gravidade que ela precisava ser tratada. E ao negligenciar as questões sanitárias, ao negligenciar as questões sociais, Trump jogou contra o capitalismo e contra também o capitalismo financeiro. Por isso que o mercado apoiou a vitória de Joe Biden e comemorou, valorizando os papéis. Um outro porém que acontece para Joe Biden ter a sua vitória valorizada pelo capitalismo, pelo mercado, é que há uma expectativa que Joe Biden faça projetos e programas de recuperação econômicos diferentes daquilo que Donald Trump estava propondo. Há uma esperança, podemos dizer assim, do mercado americano que Joe Biden pegue dinheiro público e invista em obras públicas. Uma ação do Estado, olha só que interessante, uma ação do Estado para a retomada do crescimento dos Estados Unidos. Uma ação do Estado como indutor da retomada do crescimento dos Estados Unidos. Porque quando você tem o Estado investindo em infraestrutura, você precisa contratar pessoas, mais pessoas com dinheiro, que isso significa maior consumo você contrata mais empregados contratados, mais dinheiro para consumir e assim você tem um ciclo virtuoso de crescimento no capital. E aí você pode dizer, olha, mas as empresas, o capitalismo financeiro não liga para o consumo e de fato ele não liga, mas ele liga para alguns indicadores. Então, quando você tem um país crescendo, um país gerando renda, um país gerando emprego, você reduz a possibilidade de calote, você reduz o endividamento das famílias e a possibilidade das famílias dar calote também, e isso faz com que os papéis acabem valorizando. Então, a interferência do Estado nesse momento é muito bem vista pelos capitalistas financeiros dos Estados Unidos. E são por esses motivos que o mercado reagiu de modo positivo a Joe Biden. Porque eles acham que esse candidato mais de centro vai poder gerir o mercado de uma forma muito melhor do que um extremista de direita. E essa é a grande sacada e a grande derrota que nós podemos colocar para Bolsonaro. Porque o mercado olha para um extremista de direita, no caso Trump, no caso Bolsonaro, e não gosta porque ele provoca instabilidade. Essa é a grande derrota de Bolsonaro, porque o mercado ele reagiu de modo positivo à vitória de Joe Biden, mostrando que um candidato de centro aqui no Brasil pode ter o mesmo apreço do mercado como teve o Joe Biden ou o Sleeping Joe, como
Joe Dorminhoco, como o Donald Trump falava. E essa é a grande derrota de Trump. E a grande derrota também de Bolsonaro. A extrema-direita nem aceita pelo mercado, ela foi nos Estados Unidos. Essa é uma reação que nós também precisamos colocar na nossa análise. Tem alguns fatores que precisam ser colocados. A reação do mercado positiva a Joe Biden é uma, e a quantidade de pessoas que votaram em Donald Trump, 71 milhões. Essa é outra que também precisa ser colocada na nossa análise. Assim que nós tivermos outros desdobramentos, eu venho aqui e faço novos vídeos para vocês. Então deixe seu like, se inscreva no canal, me siga também no Twitter, @profleoficial.